Quero falar sobre como está a direita para as eleições deste ano. As pesquisas eleitorais mostram a força dos nomes de direita para as eleições. O Senado é um objetivo importante, entendo. Além de Flávio Bolsonaro como pré-candidato à presidência, o nome de Nicolas Ferreira aparece como uma potência, a gente vê nas redes sociais. Michele Bolsonaro também tem uma articulação importante, transita bem na opinião pública, falando da direita. Queria entender como é que é possível, ou seria possível, ou vai ser viável evitar a fragmentação da direita neste ano. Olha, isso daí é um sinônimo de pluralidade de ideias, né, de liberdade. Se nós olharmos para a esquerda ela não é unida. Vou dar um exemplo só, porque às vezes as pessoas têm essa má impressão, não má impressão, né? Essa ideia, que eu acredito errada, de que a esquerda é muito unida. A gente viu semana passada, né? Os Estados Unidos comprando a mineradora de Serra Verde, né? Então, como é subsolo brasileiro, competência privativa da União, o governo Lula permitindo essa venda aos americanos, o que eu acho até positivo, né? E quem entrou com uma ação contra essa ação do governo federal? O PSOL, que também é um partido de esquerda. Então, essa fragmentação, eu vejo ela como natural. Eu não posso aqui ser, né, tão arrogante a ponto de imaginar que não, só vai haver uma direita, Bolsonaro é dono da direita. Não, não é isso. Mas existem, né, várias formas de pensamento. O que está acontecendo é um debate muito grande dentro da direita é que pessoas que se elegeram, né, na esteira do nome Bolsonaro, do nome do Jair Bolsonaro, e que estão dentro do Partido Liberal, não estão apoiando os candidatos do Partido Liberal, notoriamente, né, o candidato à presidência, o Flávio Bolsonaro. Então isso daí está gerando muito debate. E a população tem que ser livre para falar o que ela quiser. E se alguém estiver insatisfeito, né, achar que é eleito sob a esteira com o apoio do presidente Jair Bolsonaro, mas que deva fazer outra coisa diferente das orientações dele, tem que procurar outro partido, até por uma questão de coerência. Mas isso é muito complicado, por quê? Porque se esses políticos tomarem por esse caminho, eles vão ter uma eleição muito difícil. Porque o recall, o feedback que se tem, é que as pessoas que tentaram fazer isso são pessoas da estirpe de Joyce Hasselmann, Alexandre Frota, que já receberam um selo de traíra dos eleitores bolsonaristas. Então esse debate ele acontece muito fortemente e as pessoas cada vez mais atentas nesse perfil, que é também chamado de caroneiro. Então, é natural esse debate. Eu não estou acusando ninguém aqui de ser traíra ou de ser caroneiro, isso daí é da opinião de cada um forma a sua opinião, mas podem ter certeza, quando um debate, né, desses vem a público, é porque já se tentou nos bastidores, várias vezes, tentou-se saná-lo. Né? Eu mesmo já conversei com vários atores, com várias pessoas para apoiar o Flávio Bolsonaro e, como última instância, né, isso acaba ficando muito claro ao eleitor. As pessoas que estão no PL e que não apoiarem Flávio Bolsonaro, essas serão as pessoas principais prejudicadas, né, porque você quebra com a coerência. Se você não respeita o líder, né, a pessoa que, teoricamente, é responsável pela sua eleição, ora bolas, que tipo de ser humano você é? As pessoas torcem o nariz não só, finalizando, né? As pessoas torcem o nariz não só para os casos de corrupção, né, crimes do colarinho branco, mas também por conta dessa conduta infiel partidária. Mas o julgamento é de cada um. Eu só queria fazer uma subpergunta em relação a essa possível fragmentação, entendi o que o senhor disse. Nós temos visto embates públicos entre nomes de forte alcance da direita, sempre há crítica aqui, crítica ali, o que um fala, o que o outro fala. Recentemente, acredito que nesses últimos dias, essa semana, Ciro Nogueira, o senador, disse que Flávio tem tudo para ganhar a eleição, mas tem que parar de ouvir o que vem dos Estados Unidos. Nós vimos Nicolas Ferreira e Jair Renan também brigando no Twitter, publicamente. No segundo turno, a direita vai se juntar e vai deixar isso para lá? Ou isso aí mostra uma divergência importante? Olha, se a pessoa for se orientar, né, por conta desse tipo de debate, né, troca de farpas em rede social, para não votar no Flávio e dar ao Lula a chance de continuar prendendo pessoas, censurando pessoas, tacando o país aí à mercê da criminalidade, então essa pessoa merece tudo isso, né? Ela não é merecedora
de um país mais próspero. Porque isso daí é muita falta de imaturidade, né? Você tem de um lado Lula, né, e você tem do outro lado o Flávio Bolsonaro com uma proposta totalmente diferente. E aí você vai deixar de votar no Flávio porque você está fazendo beicinho para o Jair Renan, ou porque você está torcendo o nariz pelo que Eduardo Bolsonaro está fazendo nos Estados Unidos, né? Pelo amor de Deus. Agora, essa crítica é uma crítica muito frequente, né? Graças a Deus o Jair Bolsonaro nunca escutou, porque se fosse escutar, né, se afastaria do Carlos Bolsonaro, que é responsável pela eleição do presidente Bolsonaro em 2018, e o Flávio também, se ele fosse escutar isso, ele não seria candidato, porque nós aqui fomos, né, modéstia à parte, os principais articuladores da candidatura dele, no momento em que ninguém imaginava. O próprio Ciro Nogueira, o que ele pensava? Ele já estava com a posição toda montada para que o Tarcísio saísse candidato, né? Sem entrar no mérito desse debate, mas a candidatura do Flávio foi uma surpresa que mexeu no tabuleiro, né? Então muita gente foi pega desprevenida, tanto que no começo falou, não, essa candidatura não é para valer, é só o Jair Bolsonaro tentando barganhar, né, algum benefício ali durante a execução da sua pena. Aí depois veio a narrativa falando, não, o Flávio é inviável, e agora mostra-se tão viável que lidera todas as 7 principais pesquisas do país. Então é todo dia matando um leão e provando, né, que nem sempre o que a elite política quer direcionar é o que a população quer. Então, quando a gente permite, quando a gente leva o nome à população, você vê que somente um nome tem moral e realmente força junto aos brasileiros, que é o nome do Jair Messias Bolsonaro, que mesmo censurado, preso injustamente, sem poder se comunicar e agora sem poder sequer receber a visita de outros políticos, né, consegue ainda manter a sua força política para ser retirado do jogo político. E graças a Deus a população está dando o seu recado, que a gente vai dar a volta por cima na eleição de outubro.